Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Lembrar vocês uma situação muito importante. Teremos rodada já amanhã no Brasileirão, um jogo que nos interessa, Coritiba e Cruzeiro. Temos eleições no Vasco amanhã e também vamos falar de um retorno fundamental para o time do Vasco, que é o Rossi, tá? Então esse vídeo a gente vai dividir nesses três momentos aqui. E falando aí de Curitiba e Cruzeiro e de Vasco e América no domingo, você que é bom de palpite, faça suas apostas na 1xBet. Link aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Além de apostar na maior casa de apostas do mundo, empresa séria, com credibilidade, melhores cotações do mercado, você ganha até R$ 1.200 de bônus no primeiro depósito, usando o cupom promocional Futebolaco, com T mudo e CO no final, é só no primeiro depósito, tá bom? Além de todos esses benefícios, as principais ligas do mundo e os principais esportes, vocês ajudam o meu trabalho. Quem é fã do Dieguinho e do canal Futebolaço e gosta de ficar bem informado do dia a dia do Vascão por aqui, esse parceiro comercial é fundamental para a manutenção do nosso trabalho. Se você gosta do Diego e vai fazer sua apostinha, se é bom de palpite, se cadastre na 1xBet. Mas tem que ser nesse link aqui do primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal. Posso contar com vocês? Dieguinho, não vou postar agora para os jogos de domingo só ou mais para frente, mas já faz o cadastro lá, vocês estão me ajudando bastante. Posso contar com vocês? Agora contem comigo para as informações. Primeiro, o jogo deste sábado é muito importante para as aspirações do Vasco no campeonato e o Curitiba se sonha com devaneio de ficar na primeira divisão nessa temporada. Tem que vencer todos os jogos e torcer por uma das menores notas de corte da história, porque o Curitiba no máximo chega a 41 pontos e se perder nessa rodada, dependendo já do resultado dos adversários, pode selar matematicamente já o seu rebaixamento. Então vejo um Curitiba dando uma vida no Couto Pereira, mesmo já tendo ciente de que o milagre da permanência é muito raro, mas nós estamos no campeonato completamente louco. Então, uma loucura a mais, uma loucura a menos. O torcedor do Curitiba tem esse direito de sonhar, pelo menos até essa rodada, tá? Então esse jogo tem esse peso. Pra gente, confronto direto aí com relação ao Cruzeiro. Se o Cruzeiro abrir um pontinho e pontuar, já nos ultrapassa. E a gente vai jogar contra a equipe do América Mineiro, tendo que no mínimo empatar para se manter fora da zona. Óbvio que a gente quer uma vitória nesse jogo. Então vai ser importante dar essa secadinha nesse resultado. Agora outro tema importante, o técnico Ramon Dias tem três opções importantes para escolher quem vai ser um dos seus pontas. Payet tá mais seco, tá mais fino. Inclusive tá passando para vocês a imagem do Payet do treinamento agora dessa semana. Realmente o Payet afinou demais. Quem sabe agora o francês consegue desempenhar melhor seu futebol. Ele tem Alex Teixeira para fazer essa beirada e o Rossi. O Rossi, inclusive, ontem foi participar da entrevista coletiva. Não pude estar presente na coletiva porque 12:30 eu estava ao vivo entrevistando o Luiz Roberto Levenciano e a coletiva do Vasco foi 12:00. Então, por incompatibilidade de agenda, eu estava num outro compromisso e não tive como estar no CT Moacir Barbosa, tá? Então, essas são as três opções que o Ramon Dias tem para escolher um de seus pontas. O Peck vai fazer a outra ponta, comando do ataque Verratti, aquele tripé de meias que vocês já sabem, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes e a cozinha atrás também, Paulo Henrique, Piton, Maicon Medel e Léo Jardim. Essa é a galera que deve ser titular contra a equipe do América Mineiro, tá? Dito isso, vamos agora falar do Rossi. Na entrevista coletiva que ele deu na Vasco TV, primeiro ele vai comentar sobre ser o senhor Vitórias, né? Ele até aqui jogou 5 jogos, nesses 5 jogos ou sendo titular ou vindo do banco. O primeiro jogo dele vem do banco contra o Atlético Mineiro. Todos esses jogos o Vasco venceu. Teve 2 jogos que ele estava relacionado e ele não saiu do banco. O Vasco perdeu para o Palmeiras e empatou um outro jogo que eu estou tentando recordar qual foi exatamente agora e não lembro.
tá? Então, nos jogos que ele foi relacionado, mas não entrou em campo, uma derrota e um empate, tá? E o Rossi comentou essa questão do retorno dele ao time e também de ser esse cara aí que chama a vitória. Aproveito também para deixar com vocês ele comentando por que ele se considera tão importante assim no esquema do Ramon, já que quando o Rossi está em campo, o aproveitamento do Vasco normalmente é bem alto. Então, com vocês, o próprio Rossi debatendo esses dois temas. Primeiro, muito feliz de poder voltar a treinar. Hoje foi o meu primeiro treino junto com o grupo e contente pelos números. Na minha volta, eu sempre coloquei na cabeça, na mente, que eu queria voltar para ser um cara que vinha para ajudar, para somar, não queria ficar olhando ninguém jogar. Então, feliz pelos números e espero que domingo a gente possa fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos, que com os 3 pontos a gente com certeza dá um salto na tabela, por mais que esteja embolado lá embaixo, mas a vitória vai ser de suma importância. Pergunta é difícil. Eu acho que um centroavante goleador que a gente tem, né? Acho que o meu jogo encaixa muito com o dele. Tem o Peck também, que é um ponta que é muito agudo, porém Peck joga mais pela esquerda, né? Então, como eu busco muito a linha de fundo e tenho a facilidade de olhar para o centroavante para ver a movimentação dele, eu acho que isso facilita muito, tanto pro Vegete quanto pro meu jogo. Então, acho que isso é um encaixe ideal, um encaixe perfeito. E não vejo a hora de voltar a jogar com ele. E todos os dias ele pergunta como que eu estou. Até a família dele, a esposa, outro dia me viu em São Januário saindo, perguntou como que eu estava, se eu já ia voltar. Então, estou ansioso para voltar e espero poder mais dar assistência para ele voltar a fazer gol. Bom, para finalizar, 3 temas aqui curtinhos. O Rossi vai falar da importância da torcida do Vasco nesse momento da equipe e o porquê que ela não abandona o time mesmo nos momentos de dificuldade. Ele fala dessa questão do fator idade, dele ser um dos mais experientes desse grupo e qual é a influência que ele e os mais velhos têm sobre os mais jovens. E ele encerra comentando essa questão de ter semana cheia. O Vasco vinha jogando quarta, domingo e volta agora a ter uma semana cheia, numa semana que os seus adversários jogaram no meio da semana. Então ele vai fazer esse balanço de semana cheia e ficará assistindo os concorrentes entrando na rodada. Com vocês, o atacante Rossi. O torcedor vascaíno, ele não é Nutella, né? Eu costumo dizer que ele não é Nutella. O torcedor vascaíno, ele ama o clube de verdade. Então é um momento de transição do Vasco. A gente já está pensando em aumento da capacidade do estádio. Então é um novo Vasco. A gente espera passar por cima desse momento que a gente vive hoje. Para o ano que vem a gente está pensando alto, pensar em títulos, pensar em glórias, que é o que o Vasco almeja e o que a gente espera também. A gente como jogador, a gente como torcedor. A gente tenta dar o exemplo chegando cedo no clube, fazendo coisas que vão ajudar eles olhando para a gente, se espelhando na gente. A gente tem outras referências dentro do elenco. A gente tem o próprio Vegete, a gente tem o Léo também. Então, a gente procura passar tranquilidade nesse momento. Peck já é profissional já há alguns anos aí, já está construindo uma casca aí de um jogador que sabe a pressão do Vasco. O Eric Marcos também. Então, a gente procura passar experiência, conversando. E, claro, todo mundo junto. Um elenco muito casca grossa. Então a gente procura passar bastante experiência para eles. É um pouco difícil a gente jogar, aliás, a gente vê os nossos rivais jogando e a gente não poder, né? Porém a gente tem um confronto direto, então acredito que depende só da gente, né? Acho que, não sei se a gente depende só da gente nessa reta final. A gente tem confronto direto com o Cruzeiro, né? Então a cabeça está bem tranquila. A gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar diante agora do América. Apesar de estar matematicamente rebaixado, das nossas vitórias foi o que mais vendeu caro, 1-0 lá. Então vai ser um confronto muito difícil e a gente tem a consciência de que temos que entrar concentrado. A gente sabe da pressão que vai existir, então só depende da gente. Bom,
Para finalizar, por último e não menos importante, eleições. Teremos amanhã na sede do Calabouço. Você aí que é sócio estatutário, tá meio desavisado, só quer saber do time, não tá acompanhando política, mas por ter o direito de voto, vai querer ir lá votar e não tá bem informado, não apareça em São Januário, tá? A votação de forma presencial eletrônica, você vai numa urna votar, só irá acontecer na sede do Calabouço, tá? Repetindo, não teremos votação presencial em São Januário no ginásio de basquete, mas sim lá no Calabouço, tá? Uma das sedes do Vasco que fica lá no centro do Rio, próximo, praticamente colado ali com o aeroporto Santos Dumont. Então, você pode ir lá quem quiser ir presencialmente. Você que é sócio estatutário e quer votar da comodidade do seu sofá, do seu computador, da sua casa, você está cadastrado automaticamente, fez aí a confirmação por SMS e vai receber os dados para você poder fazer a sua votação, tá bom? Sobre período, a eleição começa às 10 da manhã e encerra às 10 horas da noite. A apuração, como essa eleição é eletrônica, ela vai ser bem rápida, o resultado da eleição, como foi na eleição do dia 14, que teve ali apenas 2 candidatos concorrendo, Jorge Salgado e Júlio Brandt. Entre 30 a 1 hora, no máximo, depois aí do encerramento da votação, o vascaíno já vai conhecer seu novo presidente. Então, eu estimo aqui, se não tiver nenhum problema, nenhuma anormalidade na eleição, até às 11 da noite, vocês já devem estar sabendo quem é o novo presidente do Vasco. São apenas 2 candidatos, cito aqui em ordem alfabética. Levenciano é o candidato aí da chapa Somamos e o Pedro Paulo, ou Pedrinho, é o candidato aí da Sempre Vasco. Peço até perdão, qual é o nome da chapa do Pedrinho. Deixa eu até ver se eu acho aqui para respeitar ambos os candidatos e citar o nome das chapas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é Sempre Vasco mesmo, deixa eu ver aqui. Eu acho que é Sempre Vasco mesmo. Enfim, Pedrinho e o Luiz Roberto Levenciano são os 2 únicos candidatos, tá bom? Reitero e falo o que eu disse ao longo de todas as entrevistas que eu fiz com os pré-candidatos e agora com um dos candidatos, tá? O Pedrinho já não foi lá pelos motivos que eu já narrei, já citei para vocês, tá? Por obséquio. E aqui o recado vai ser principalmente para o torcedor do Vasco. Você que apoia A ou B, expresse a sua opinião nas redes sociais de forma educada. Quem tem direito a voto, vai lá e vote, mas esqueça o outro candidato. Não fique xingando, atacando, menosprezando, fazendo um inferno. Nós não aguentamos mais esse inferno que é o Vasco da Gama. Acredito eu que essa eleição ela vai ser num nível um pouco mais acima, tanto em nível de candidato, como também de projeto, e acredito que cada um tem suas preferências, mas vejo o Vasco em melhores mãos, independente de quem vença, do que talvez o que a gente teve no último mandato. Se bem que é muito pouco provável que alguém consiga fazer uma gestão pior do que foi a gestão do Jorge Salgado no futebol. Aliás, ninguém vai conseguir fazer, porque o futebol agora está a cargo da empresa norte-americana. Óbvio que se você quiser contar o bolo, o triênio, e entender que o Vasco da Gama Associação, ele é sócio da SAF em 30% e de alguma forma ele participa do dia a dia do clube, aí você pode pegar esse triênio 24, 25, 26 e formar essa opinião. Mas lembrando que o clube associativo tem um peso muito menor e de pouca tomada de decisão, a não ser que a SAF entenda que o presidente e as pessoas que estão na SAF são de suma importância e, entre aspas, não leve tanto em consideração a quantidade de ações que cada um tem com relação ao contrato e ao negócio. E aí, cara, eu sou majoritário, eu tenho minoritário, não quero saber disso não. Vamos gerir junto? Vamos tomar as decisões juntos? Pode ser que um dos candidatos ou ambos os candidatos ao vencerem consigam aí convencer a empresa norte-americana de que dá para se fazer isso e de que eles serão importantes trabalhando de forma conjunta. Da minha parte, desejo muita sorte a ambos, que quem vencer consiga fazer um baita de um Vasco
e ter uma puta de uma gestão. Porque, em primeiro lugar, a instituição Vasco da Gama agradece. Em segundo lugar, o seu torcedor fica feliz, e eu me incluo nesse bolo. E em terceiro e último lugar, de novo, eu como profissional, como alguém que comunica Vasco e trabalha com comunicação e com futebol, irei agradecer por saber que o clube ao qual eu cubro vai estar indo bem e automaticamente o meu trabalho vai bem e cresce junto. O Vasco mal, o meu trabalho tende a ter uma queda, com o Vasco bem, o meu trabalho tende a ter uma melhora. Então, independente de qualquer lado e qual opção que você enxergue, eu sempre vou querer o bem do Vasco, tá bom? Um beijo, tamo junto, boa sorte ao Luiz Roberto Levenciano e boa sorte também ao Pedrinho. E você que vai votar, pense, reflita e junte as informações e tente chegar na conclusão daquilo que vai ser melhor pro Vasco, tá bom? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, desculpa aí, tô com um pouquinho de refluxo, e amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Tamo junto!